E aí, galerinha, bom dia, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui para a nossa aula de português. Hoje, iniciando aí o nosso quarto bimestre, a nossa última etapa. Vamos para a página 12 do livro de vocês aí do módulo 4, tá? E aí a gente vai dar aí uma lida com calma, né? No texto da página 12, nós temos aí uma página de diário, tá? Conflitos de Lucas, certo? A gente vai ler esse trechinho aí, vocês vão observar aí todos os detalhes da estrutura, quais são os conflitos, né, do Lucas. Vão responder as atividades aí referente a esse texto, tá? E vamos também, tá, trabalhar aí o período composto e o período simples, que vocês também podem observar aí na página 16 e 17, mas eu gostaria de falar um pouquinho aqui desse gênero diário. Eu trouxe aqui para a gente observar aqui. Primeiro vamos saber o que é diário, como é a estrutura do diário. No livro de vocês, na página 12, vocês podem fazer essa comparação também, tá? E o diário é o testemunho do cotidiano aí de alguém, por vezes com algumas interrupções, né, que fixa através da escrita, dos fatos, dos desejos, das emoções, certo? Como que é a estrutura, professora, do diário? A estrutura é uma ação aí repetitiva. Por que repetitiva? Porque o diário já está dizendo, o diário é o seu dia a dia, é o que você faz durante o seu dia, por isso que repete. Porque você vai contar domingo, foi o que você fez domingo, segunda, tá certo? E aí vai corresponder aí a cada dia, né? A um registro de situações e sentimentos diferentes e é identificado pela respectiva data. O autor dirige-se ao diário como um confidente, querido diário. Você pode colocar outro vocativo? Pode, fica, né? O diário é seu, então você vai nomear do jeito que você quiser. Os registros são ordenados por ordem cronológica de ocorrência. 18 de outubro, 19 de outubro, 20 de outubro, ordem cronológica. Como que são as características do diário, né? O protagonista e o narrador são a mesma pessoa, certo? Por quê? Porque, na verdade, você mesmo está escrevendo algo que aconteceu com você. O discurso é muito livre, já que o narrador expressa seus sentimentos e ideias sem limitações. Você pode escrever do jeito que você quiser, usando a linguagem informal, tá certo? O discurso é subjetivo, a escrita é confessionalista. O que é? Você vai confessar, tá? Você vai escrever do jeito que você está se sentindo. O discurso é subjetivo. É lógico que se é você que está escrevendo, você está contando algo que acontece com você, você vai dar aí o seu ponto de vista. Você vai dizer o que você está sentindo, o que você acha, qual a sua opinião sobre isso, tá? E por vezes a narração é descontínua, intercalada, pois só acontece quando o sujeito de enunciação deseja registrar algo. Professora, como é aí intercalado? Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que hoje, domingo, não aconteceu nada de interessante e eu não quero escrever nada. Hoje não teve nada, foi um dia chato, não aconteceu nada de interessante, então você não vai escrever. Mas vamos dizer que amanhã, tá? Vai ser um dia atípico, você vai fazer um passeio, e aí aconteceu, e aí você só quer registrar o que vai acontecer amanhã? Então pronto. Eu tenho dois tipos de diário. Eu tenho o diário pessoal,
tá? Inclusive, no livro de vocês aí, na página 15, nós temos aí diário íntimo e diário literário, ó. Tá? Ele diz que o diário íntimo é o gênero que é utilizado aí para registrar aí as vivências e os sentimentos pessoais de forma aí confidente. Você é íntimo, é pessoal, tá? Não existem aí grandes preocupações literárias e a linguagem é familiar, tá? Você escreve com marcas de oralidade do jeito que você quer. Já o diário literário, ele vai imitar o diário íntimo, ele é escrito aí para ser publicado e alcançar aí com grande número de leitores, né? Não se trata aí de um diário genuíno, a preocupação com a linguagem é muito maior. O diário de ficção é uma obra literária apresentada na forma aí de anotações pessoais. É exatamente o que aconteceu aí na página 12, tá certo? E aí, depois, quando vocês fizerem essa leitura, nas atividades, a gente vai fazer todas essas observações aí. Certo? Ok? Agora, neste exato momento, nós vamos para a página 16. Página 16, ó. É o período simples e o composto, certo? Que vocês também vão prestar atenção aqui. E aí, na nossa videoconferência também eu vou dar mais uma explicaçãozinha sobre isso. E quando for nas atividades, que a gente vai fazer a correção na próxima aula, a gente também vai poder tirar todas as dúvidas, tá? Mas aqui também eu coloquei para a gente poder ver um exemplinho aqui, tá? Vamos lá. Primeiro a gente vai recordar aí a frase, oração e período, tá? Frase é um enunciado que, independente aí da estrutura, né, ou extensão, traduz o sentido completo de uma situação comunicativa. Tem dois exemplos aqui e a gente está observando o quê? Silêncio. Uma palavrinha com um pontinho de exclamação é uma frase, porque está traduzindo aí o sentido completo, tá? Como se alguém estivesse pedindo silêncio para outro alguém, tá? Outro exemplo aí é 3 paixões governavam minha vida, certo? São 2 exemplos de frase, só que nós agora vamos relembrar, tá? Qual a diferença entre frase e oração. A oração já é um enunciado que caracterizado aí pela presença obrigatória de um predicado. A função preenchida aí por um elemento chamado verbo. Por isso que ele fala aqui, ó, de ação, oração, porque verbo é o quê? É uma ação, tá? Corram, ó. Tá vendo que eu tenho só um elementinho aqui? Pronto. Professor, então aqui é uma oração? É. Por quê? Porque corram é um verbo, tá? Esses exercícios parecem muito difíceis. Aqui também eu tenho um outro exemplo, tá? E aqui nós temos o exemplo aqui do... Desculpa. Aqui nós temos o verbo parecem, certo? Que é um verbo e que por ser um verbo e está aqui, então aqui eu vou ter uma oração. Período conjunto composto de uma ou mais orações e que apresenta o sentido geral autônomo em relação aos enunciados. Período, tá? Período, ó. Então, é o conjunto composto de uma ou mais orações. É bom que ela venha amanhã e traga livros. Ó, um verbo, 2 verbos,
e 3 verbos. Professor, aqui também é um período? É. Por quê? Porque, na verdade, ele me diz aqui que pode ser uma. Então, aqui tem quantos? Uma. Tá? O período pode ser simples, que é quando encerra apenas com uma oração simples, uma, simples, uma. Exemplo, 3 paixões governaram minha vida. Eu só tenho um verbo. Tá? Professora, vou trabalhar. É período simples? É. Porque vou trabalhar, na verdade, aí, eu tenho uma locução verbal. Por mais que eu tenha aqui o verbo ir e o verbo trabalhar, mas aqui está simplesmente locução verbal, é a junção de 2 verbos, indicando apenas uma única ação. Ok? Tá? O período pode ser composto quando encerra mais de uma oração. Anseio, aliviar o mal. Aqui, ó, anseio, aliviar. Locução verbal. Mas não posso, posso, outro verbo. E sofro, outro verbo. Então, nesse período aqui, eu vou ter 1, 2, 3 verbos. Então, trata-se de um período composto. Vim, vi e venci. 3 verbos no único período, tá? 3 verbos. Então, quando eu tenho mais de um, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 3, então eu vou ter um período composto. Ok? Então, é isso daí, tá? Faça as atividades. Na nossa videoconferência, eu vou tirar as dúvidas de vocês, ok? E na próxima aula, a gente vai fazer essa correção, tá? Tirando mais um pouquinho aí as dúvidas e falando mais um pouquinho aí sobre diário, sobre período simples e período composto. Beijo, fique com Deus e até a próxima.